foi Dolly Ostrich? Qual segredo ela escondia em seu sótão? E que fim levou a essa história? Vem comigo que a gente já vai descobrir. Olá, meu nome é Giovana, mas a gente vai se tornar amigo a partir de hoje, então pode me chamar de Gi. Hoje eu vou contar para vocês a história de Walburga Ostrich, que era mais conhecida como Dolly, então eu vou chamar ela desse jeito. Eu tirei as informações que vou passar para vocês de artigos e outros vídeos que eu encontrei sobre esse mesmo caso. Antes de começar, por favorzinho, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Dolly nasceu em 1880, na Alemanha. E, pelo que eu pesquisei, ela cresceu em condições difíceis, financeiras especificamente. Em algum momento de sua infância, ela e sua família migraram para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades. Isso não surtiu muito efeito, porque eles passaram a viver então em uma fazenda bem humilde no meio oeste dos Estados Unidos. E isso é tudo que eu consegui encontrar sobre a infância e a adolescência dela. Até que ela se casou com um homem chamado Fred William Ostrich. Depois de se casar, Dolly finalmente conseguiu atingir o patamar social que ela sempre sonhou. Inclusive, na maioria dos sites que eu encontrei, eles chamam ela de socialite. No início, o relacionamento dela com o Fred era tranquilo, tudo bem, mas pelo fato de que Fred trabalhava muito e o seu trabalho era muito exaustivo, ele começou a ter problemas com álcool. E esses problemas foram se tornando cada vez mais complicados e cada vez mais fora de controle. E às vezes ele chegava em casa e ele sequer conhecia a própria esposa. As brigas se tornaram muito constantes e Dolly não estava nem um pouco satisfeita com seu casamento. Em uma tarde ensolarada de 1913, a máquina de costura de Dolly parou de funcionar. E a costura naquele momento era a única distração que ela tinha. Então ela ligou para o Fred aos prantos, desesperada, e pediu para que ele arrumasse uma solução para aquele problema dela. Mas ele disse que não podia, porque ele tinha que trabalhar e tudo mais, e disse que enviaria um faz-tudo para consertar a máquina. O tal faz-tudo era Otto Sennenberg, de 17 anos. E ele mudaria o curso dessa história para sempre. O rapaz chegou todo nervoso na casa, porque ele não queria definitivamente decepcionar o patrão. E ele foi recebido por Dolly com apenas um roupão e uma meia calça preta. Pelo que eu descobri, a conexão deles foi imediata. Foi então que Dolly começou um relacionamento extraconjugal com Otto. E no início, eles eram super discretos, iam somente nos motéis. Só que, eventualmente, as coisas ficaram mais quentes e eles foram ficando mais ousados e ele começou a ir até a casa dela. Mesmo com a diferença de idade, né? Dolly tinha 33 anos e Otto tinha 17, ele se apaixonou perdidamente por ela. Com o passar do tempo, os vizinhos começaram a perceber aquele garoto que ficava entrando e saindo da casa com tanta frequência e eles foram lá e perguntaram para a Dolly. E aí, qual era esse garoto e tal? E ela respondeu para eles que era o seu meio-irmão que sempre ia lá encher o saco e pedir dinheiro emprestado para ela. Mesmo ela tendo dado essa desculpa esfarrapada aí, que aparentemente deu certo para os vizinhos e despistou eles, eles decidiram que eles precisavam de uma solução para aquele problema, né? Para que as pessoas não começassem a desconfiar de novo e Fred acabasse descobrindo tudo. Foi então que Dolly fez a proposta da vida dela. Ela fez uma proposta para o Otto de que ele fosse morar no sótão dela. Isso mesmo. E pasmem, ele aceitou. Aparentemente era uma boa coisa para ele fazer, porque ele ia comer de graça, beber de graça e viver de graça ali na casa dela, enquanto ele poderia a qualquer hora encontrar com a mulher que ele amava, até porque o marido dela nunca estava em casa. Eles viveram essa história bizarra durante 5 anos, sem que Fred desconfiasse de nada. Porém, num belo dia no ano de 1918, o Fred chegou em casa e disse à mulher dele que eles iriam se mudar para Los Angeles. Fred achou que a mulher ia ficar super entusiasmada e feliz com a notícia, né? Mudar de ares e tudo mais, mas ela só conseguia pensar na surpresinha que ela tinha lá no porão escondida. Foi então que ela teve mais uma de suas brilhantes ideias e disse para Fred que ela só se mudaria para uma casa se essa casa tivesse um sótão grandão. O casal se mudou então para uma casa localizada na Sunset Boulevard, depois que Dolly sugeriu para Otto que se mudasse com eles, e ele aceitou, né?
E essa casa atendia as exigências de Dolly e tinha lá o sótão do Otto. Otto não tinha família, então ele havia largado seu emprego na fábrica e largado tudo. Durante aqueles 5 anos, ele não saía para nada. Durante o dia, ele mantinha relações com Dolly e a ajudava nos afazeres domésticos. Durante a noite, à luz de velas, ele se refugiava no sótão para escrever as suas luxuriosas histórias de ficção, com alguns toques da sua própria realidade. Ele havia conseguido publicar até algumas histórias, e com aquele dinheiro ele comprou uma máquina de escrever para continuar com seu trabalho noturno de escritor, agora em Los Angeles. Então, o que eu entendi era assim: Otto estava feliz desde que ele estivesse com a mulher que ele amava, e ela estava feliz desde que ele continuasse proporcionando para ela o que o Fred não proporcionava. Eles viveram mais 4 anos nessas condições, Otto vivendo no sótão dos Ostriches. E o Otto dividia com o Fred não só a casa, como também a mulher, sem que ele soubesse. É importante ressaltar que, embora o Otto fosse bastante discreto e tudo mais, quando ele fazia as coisas na casa, quando eles estavam dormindo, por exemplo, às vezes o Fred ouvia algumas coisas, questionava a Dolly, só que ele nunca foi realmente procurar saber o que estava acontecendo, o que eram aqueles barulhos estranhos quando eles estavam deitados e teoricamente não tinha ninguém em casa. Só que mesmo depois que eles se mudaram para Los Angeles, o relacionamento de Dolly e Fred não melhorou nem um pouco e só ia por água abaixo. Eles continuavam brigando muito, se não até mais, e Otto se incomodava muito com aquelas questões, afinal, era a mulher que ele amava, teoricamente sofrendo, né, num relacionamento que não era muito legal. No dia 22 de agosto de 1922, que essa história bizarra ia ficar mais bizarra ainda. O Otto ouviu gritos vindos da casa, discussões, né? E elas foram ficando cada vez mais intensas, e essa confusão foi ficando maior, e ele começou a ficar preocupado e começou a ficar com medo de que Dolly estivesse se machucando ou alguma coisa nesse sentido. Então ele decidiu sair, finalmente, do seu esconderijo. A partir daqui, como o caso é mais antigo, eu encontrei 2 versões sobre essa parte da história. E eu vou contar as 2 para vocês. Na primeira versão, é dito que o Otto teria descido as escadas e se deparado com o Fred, que quando viu ali seu antigo funcionário descendo do sótão, já juntou as peças do quebra-cabeça, que não era nada difícil de ser resolvido, e percebeu o que estava acontecendo, sacou o revólver e aquilo ali gerou uma briga física entre os dois, e em algum momento o Otto teria conseguido tirar a arma da mão do Fred e atirado nele. Na segunda versão, o Otto já teria descido do sótão com uma arma em punho, teria rastejado ali até no cômodo em que o Fred e a Dolly estavam brigando, e a Dolly estava ali, ele olhou para ele, o Fred estava de costas e olhou para ver o que Dolly estava olhando e foi para cima dele depois que ele percebeu toda a situação, e nessa situação o Otto já atirou no Fred. Fica aí no ar, né, qual exatamente foi a versão verdadeira, como realmente se deram os fatos. Comenta aqui embaixo o que você acha. Pra mim, a versão de que ele já desceu com a arma faz um pouco mais sentido, né, do que ele conseguir, numa briga física ali, pegar a arma da mão da outra pessoa, mas, enfim, nada é impossível, e o que importa é que o resultado é o mesmo. O Fred estava morto. E Otto começou a ficar desesperado, enquanto Dolly, na verdade, se manteve super calma. E, né, a gente já percebeu que ela não é muito normal, então ela decidiu bolar mais um de seus planos incríveis. E dessa vez ela decidiu dizer que tentar montar uma cena de roubo naquela situação toda. Então, o Otto pegou, foi com a Dolly lá no andar de cima da residência, trancou ela no armário, trancou com a chave, né, e desceu, pegou a arma do crime e voltou para o sótão. Tudo isso esperando que os vizinhos tivessem chamado a polícia, né, por ter ouvido o barulho do tiro e tudo. E o que realmente aconteceu, né? A polícia chegou em alguns instantes, o Otto ficou lá só ouvindo, né, no sótão, e a Dolly começou a gritar, chamar pelo Fred, até que os policiais ouviram, foram lá, abriram para ela e começaram a ouvir a versão dela do que tinha acontecido ali naquele dia. Ao ser questionada ali pelos policiais sobre o que teria acontecido, a Dolly disse que ela e o Fred estavam tendo uma noite super tranquila, em casal,
e um estranho entrou na casa, pegou alguns pertences, atirou no Fred e trancou ela dentro do armário. Mas tudo isso numa história bem vaga e confusa, e a polícia, né, ficou bem desconfiada, questionou ela se eles haviam brigado, se eles estavam brigando muito ultimamente, essas coisas, e ela disse que não. Prontamente ela respondeu que não, eles nunca brigaram. A polícia achou tudo aquilo muito esquisito, a cena era estranha, né, mas os policiais não conseguiram provar que a história dela não era verdadeira. Então, naquele momento, nada foi feito. Viúva e livre, Dolly se mudou de casa e seguiu sua vida. E agora vocês devem estar pensando que, com o Fred fora da jogada, Dolly e o Otto decidiram assumir publicamente seu relacionamento e ser um casal normal, né? Mas não. A Dolly decidiu que estava ótimo do jeito que estava, que a vida no sótão era excelente pro Otto, ele já estava acostumado, então não precisava mudar. Tá ótimo do jeito que tá, porque a gente vai mexer, né, no time que tá ganhando. Foi o pensamento dela e ela conseguiu convencer o Otto disso. Foi então que a Dolly se casou novamente, agora com um advogado chamado Herman Shapiro, e assim como o marido anterior, ele estava sempre trabalhando e tal, quase nunca estava em casa. Acontece que nesse meio tempo, a Dolly conheceu também um rapaz chamado Roy Kumbler, e se envolveu com ele, e ele se apaixonou por ela, porque a mulher era muito apaixonante. Se acredita que, na verdade, a Dolly teria se envolvido com o Roy apenas por interesse, já que se descobriu posteriormente que ela teria pedido para que ele se livrasse da arma do crime. E ela contou para ele uma história estapafúrdia de que ela precisava que ele se livrasse daquela arma, porque aquela arma lembrava ela do assassinato do marido dela, que tinha falecido, porque a arma era muito parecida com a arma que os assaltantes usaram para matar ele. Essa foi a história dela. E o menino, todo apaixonado, foi lá e fez. Porém, o relacionamento deles não durou muito, afinal, aparentemente ela estava com ele só por interesse, então o negócio não vai desenvolver mesmo. E o Roy ficou se sentindo estranho com toda aquela situação e tal, e decidiu ir até a polícia para contar para a polícia o que tinha acontecido, que a mulher tinha mandado ele se livrar de uma arma, que aquela situação era toda muito esquisita. Então, a polícia foi até o local indicado por Roy e encontrou a arma. Consta ainda que havia uma outra arma. E essa outra arma teria sido escondida por um vizinho da Dolly, que teria contado a mesma história que ela contou pro Roy, que caiu na historinha, foi lá e enterrou a arma no próprio quintal. Só que ouvindo falar da história do Roy, da outra arma e toda aquela situação estranha, o vizinho falou, opa, peraí. E também desenterrou a arma que tinha lá no quintal dele, foi lá, entregou pra polícia e falou, ó, foi ela que mandou eu sumir com isso aqui, certo? Com tudo isso em mãos, a polícia foi e levou a Dolly sob custódia, né? Os investigadores pensavam que finalmente eles iam conseguir pegar ela. E ela foi realmente mantida presa durante o julgamento. Durante esse tempo, estranhamente, ela pedia para o Shapiro, que era o marido dela, né? Só que acho, pelo que eu entendi, eles não moravam na mesma casa, para ele levar comida na casa dela. E ele achou isso estranho, porque afinal ela teoricamente morava sozinha e ela estava morando na cadeia, né? Então ela teve que se explicar e disse que na verdade o meio-irmão dela morava lá na casa dela e que era para ele entrar na casa, bater no teto, que ele iria sair, descer e pegar a comida. Só que Shapiro foi lá fazer isso, obedeceu a Dolly. Só que ele chegou lá, bateu, o Otto desceu e o Otto contou para o Shapiro tudinho. Decidiu que era o dia de contar tudo para todo mundo e botar a boca no balão. Só que o Shapiro, em vez de sair correndo para as colinas, fugir dessa mulher maluca, não. Ele decidiu pedir para o Otto de desaparecer para sempre e continuou com a Dolly. Foi lá, pagou a fiança da Dolly, tirou ela da cadeia e, no final das contas, o processo não se desenvolveu muito porque eles não conseguiram ligar as armas diretamente à Dolly, né? Não tinha nenhuma evidência física ali, porque as armas estavam destruídas, corroídas e tudo mais. As coisas seguiram bem entre Shapiro e a Dolly, o casamento ia bem, só que ali, pelo 7º ano de casamento, as coisas começaram a descer e não se dar muito bem. O jeito dela acho que era bem difícil, pelo que eu li ali. E com 7 anos de relacionamento, eles decidiram se separar. Porém, o Shapiro sabia de toda a história.
E acho que as coisas não devem ter terminado muito bem, porque ele decidiu ir até a polícia e contar tudo que ele sabia. Foi então, com essas informações em mãos, que as autoridades mandaram expedir mandados de prisão, tanto contra Dolly quanto contra Otto. Os investigadores pensaram que, nossa, agora finalmente a gente vai conseguir pegar essa mulher, que eles tinham certeza desde o início que tinha algum envolvimento na morte do Fred, né? Porém, nessa parte eu não consegui achar muitas informações assim a respeito do que realmente aconteceu no processo e tudo mais. Como vocês devem saber, o direito daqui do Brasil é bem diferente do direito lá nos Estados Unidos, né? Mas eles aparentemente foram presos, mas não foram punidos, porque, pelo que eu entendi, o crime estava prescrito. Isso quer dizer que, pelo transcurso do tempo, por ter se passado muito tempo desde que aconteceram os fatos, até ali aquele momento que eles conseguiram realmente prender os autores, eles não podiam fazer mais nada, né? Eles não podiam mais ser punidos. E no fim, Dolly e Otto finalmente perceberam que eles precisavam seguir caminhos distintos ali. O Otto deixou Los Angeles, mudou seu nome, se casou, e a Dolly, por sua vez, iniciou um relacionamento com um homem chamado Ray Hendrick, e eles se relacionavam por 30 anos, até que no dia 5 de abril de 1961, eles decidiram se casar, só que, infelizmente, eu acho, 3 dias depois, ela faleceu. A Dolly morreu aos 81 anos de idade. Esse foi o mistério de hoje. E eu achei a história dessa mulher muito perturbadora, pra dizer o mínimo. Ela era bem, assim, psycho, né? Bem manipuladora. E eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Então eu tô só no comecinho. Por favor, se você puder, deixe o seu like. Façam bastante críticas construtivas. Comentem o que vocês acharam aqui embaixo pra mim. Falem sobre o que vocês querem que eu fale, quais casos vocês conhecem que vocês querem saber mais a respeito. Se inscreva no canal para me ajudar nessa jornada maluca aí e eu vejo vocês no próximo vídeo.